Mais uma vez, boa tarde a todos. Hoje nós refletiremos a respeito da lição 82 do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel, cujo título é Sem Desfalecimentos. Aí nós temos aqui uma passagem do Evangelho de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, que diz: E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então essa é uma passagem de Paulo. Vamos então à reflexão que nos traz Emmanuel. Há pessoas de singulares disposições em matéria de serviço espiritual. Hoje creem, amanhã descreem, entregam-se ontem às manifestações da fé. Entretanto, porque alguém não se curou de uma enxaqueca, perdem hoje a confiança, penetrando o caminho largo da negação. Iniciam a prática do bem, mas se aparece um espinho de ingratidão dos semelhantes, proclamam a falência dos propósitos de bem fazer. São crianças que ensaiam aprendizado na escola da vida, distantes ainda da posição de discípulos do Mestre. O exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. Quem ama em Cristo Jesus guarda confiança em Deus. É feliz na renúncia e sabe alimentar-se de esperança. O mal extenua o espírito, mas o bem revigora sempre. O aprendiz sincero do Evangelho, portanto, não se irrita nem conhece a derrota nas lutas edificantes, porque compreende o desânimo por perda de oportunidade. Problemas da alma não se circunscrevem a questões de dias e semanas terrestres, nem podem viver condicionados a deficiências físicas. São problemas de vida, renovação e eternidade. Não te canses, pois, de fazer o bem, convencido todavia de que a colheita, por tuas próprias mãos, depende de prosseguires no sacerdócio do amor sem desfalecimentos. Então vamos refletir a respeito desse ensinamento hoje. Como o próprio título diz, sem desfalecimentos. E todo o texto discorre a respeito de circunstâncias em que nós, que é algo assim absolutamente normal, uns em maior, outros em menor escala, nós sempre temos momentos de falsear a nossa fé. A nossa persistência em perseverar na cultura do conhecimento, da reforma íntima, do nosso crescimento dentro do autoconhecimento que nos aproxima ainda mais dos ensinamentos de Cristo, porque é somente através dos conhecimentos que nós vamos ampliando tudo aquilo que nós necessitamos para poder distinguir o que nos aproxima e o que nos afasta desse maior índice de estarmos mais presentes com questão aos ensinamentos, à vida, à espiritualidade, à perseverança, porque todos os dias nós somos desafiados. Muitas vezes a gente não tem olhos de ver, porque dentro da nossa rotina, do nosso dia a dia, coisas acontecem naturalmente. No seio familiar, no transporte público, no trabalho, no estudo, na sociedade, com os amigos, é natural que nesse intercâmbio nós tenhamos alguma pequena desavença, alguma pequena discussão, algum pequeno contratempo, algo que dispara algum tipo de gatilho que acaba nos irritando, acaba nos reportando a outras questões que a gente nem tem lembrança das nossas reencarnações anteriores, mas que estão latentes dentro de nós e que muitas vezes nós ficamos pensando por que isso me incomodou tanto, foi uma coisa boba. Mas na verdade foi algo que despertou um gatilho que nós carregamos dentro de nós. Situações e circunstâncias que nós não conseguimos ainda
ressignificar, apagar aquela manchinha que a gente vai acumulando, somatizando, digamos assim, no nosso corpo perispiritual. Então, se nós tivéssemos olhos de ver, nós veríamos que nós temos inúmeras manchinhas. E elas podem ser transmutadas, e são transmutadas através do amor, do nosso exercício diário, de procurarmos ser pessoas melhores, voluntariamente, através desses mecanismos que eu citei para vocês, do estudo, do conhecimento. Hoje, por exemplo, num sábado à tarde, nós estamos aqui e poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas nós optamos por estarmos aqui. Estamos unidos, reunidos num único pensamento, buscando uma reflexão da passagem do Evangelho. E essa reflexão nos auxilia a entendermos um pouco mais todos esses mecanismos diários e as coisas que nos conectam ou que nos afastam mais da espiritualidade. Porque a espiritualidade, ela está presente em todo lugar que nós estivermos também. Nós nunca estamos sozinhos. E eles interferem muito mais na nossa vida do que possamos imaginar. Agora, qual é o tipo de interferência espiritual que você deseja para si? Vai depender da energia, da sintonia e da frequência que você está emanando. Então, se você é uma pessoa que cultiva bons pensamentos, boas intenções, está predisposta ao bem, você vai atrair o auxílio de entidades espirituais que já são comprometidas com o seu processo reencarnatório e outras que se afinizam e te ajudam. Da mesma forma, se for ao contrário, se o que eu estou emanando, o que eu estou pensando não são coisas assim tão boas, eu estarei atraindo também a influência, a presença de irmãos menos esclarecidos que se afinizam com o que eu estou pensando neste momento. Então, é o exercício da lei de causa e efeito, da lei da afinidade, que a gente aprende tão bem na doutrina espírita e que faz tanto sentido na nossa vida. Por isso é que é importante o conhecimento, porque através de conhecer esses mecanismos é que nós conseguimos evoluir e nos blindar. Nós conseguimos repudiar pensamentos e intenções negativas, porque quem de nós não os tem, né? 24 horas no dia, nós não somos santos. Mas, apesar de ser absolutamente natural não sermos santos, de escorregarmos, é importante que nós não escorreguemos com muita frequência, que nós não estejamos alimentando esses pensamentos, esses instintos que nós ainda temos, porque se nós o alimentarmos, ele cresce. Tudo aquilo que a gente alimenta, cresce. Então, vamos fazer voluntariamente alimentar somente aquilo que sabemos que é bom para nós. O que não é, cabe a nós repudiar. Porque pensamentos, muitas vezes, nem sempre têm origem em nós mesmos. Eles podem ter origem justamente nas companhias que nós atraímos para o nosso lado. Então, se você já não tem aquele hábito, porque muitas vezes a gente cultiva, tem pessoas que cultivam diariamente pensamentos não muito bons, mas se você não tem aquele hábito e bate aquele pensamento adverso, você já pensa, isso não é meu. Se eleva o pensamento a Deus, cancela literalmente. Muitas vezes eu imagino até a palavra cancelada assim, carimbado, devolvendo para o emitente com muito amor, com muito esclarecimento e sabedoria, e passo para uma outra atividade, um outro pensamento. Se persiste, porque às vezes eles nos pegam no momento em que a gente acabou de ter algum dissabor com alguma pessoa, acabou de se irritar com alguma coisa, e isso também faz parte da nossa vida. E aí já tem um móvel, já tem um gatilho que nós escorregamos e caímos nessa sintonia, e aí vem as influenciações que muitas vezes podem ser de outras pessoas. E eu tento essa tática, né, de repudiar, mas não dá certo, aquilo continua me envolvendo, me irritando, aumentando aquela frequência negativa em mim. Então eu posso lançar mão
de estar ouvindo uma música, como, por exemplo, eu sempre ouço aqui a Ave Maria instrumental, que sempre me acalma, sempre me relaxa. Eu acredito que vocês devam ter também, como preferência, algum tipo de música, seja clássica, instrumental, ou uma música gospel, cantada mesmo, que tenha realmente aquele magnetismo positivo. A Ave Maria não tem erro, né, gente? Porque a gente sabe que ela foi inspirada, que seus acordes carregam em si muita coisa boa. E eu tenho uma afinidade muito grande com a Nossa Mãe Maria Santíssima e eu sempre uso essa. Mas é uma das táticas, vocês estarem ouvindo essa música e ouvindo a música, relaxando, pensando coisas boas, ou ligar a televisão no YouTube, colocar ali uma palestra edificante, abrir o Evangelho ao acaso, sintonizando o seu mentor para que venha uma mensagem que geralmente diz respeito àquele momento que você está passando. Tudo isso são mecanismos de quebra dessa sintonia, dessa energia negativa, e quando você menos perceber, você está novamente reequilibrado e fortificado para a continuidade do seu dia, como diz aqui o nosso querido Emmanuel, sem desfalecimentos, né? E procurar perseverar no que é natural acontecer na vida de qualquer um, como diz aqui no texto, né? Que muitas vezes a gente conta muito com uma determinada cura, seja para nós ou seja para algum ente querido, então a gente pede, e muitas vezes, dependendo do nível da nossa compreensão através dos ensinamentos de Jesus e da nossa fé, a gente desanima, pensa, poxa, eu oro e nada acontece, nada melhora, né? Até tem um dito popular muito feio que diz assim, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, né? Então é nesse sentido, eu tenho que procurar perseverar, porque Deus é um pai muito amoroso. E como todo pai não daria para o seu filho algo que viesse a lhe fazer mal, Deus também não nos dá. Ele não nos prometeu que teríamos uma encarnação fácil. Ele prometeu que daria aquilo que era necessário para o nosso aprimoramento. E o que é necessário para o nosso aprimoramento é o resultado de todas as escolhas que nós tivemos em vidas anteriores e nessa mesma. Então, se são resultados de nossas escolhas, cabe nós vivenciá-las. Se vamos vivenciá-las de uma forma mais tranquila, mais serena, isso vai depender de como encaramos cada uma dessas adversidades, né? Então, a adversidade, ela realmente nos ensina. E se nós tivermos que passar por determinada enfermidade, ou um ente querido tiver que passar por aquela enfermidade que vai resultar numa reflexão mais profunda, numa ressignificação de crenças e valores, porque infelizmente nós refletimos muito mais no momento de dor. Porque nós só valorizamos a saúde, por exemplo, quando nós não a temos naquele momento, né? Então, busquemos crescer através do amor para que não tenhamos necessidade de crescer através da dor e da adversidade. Mas se porventura esse for o mecanismo de pudermos nos elevar, na nossa prece, tenham certeza que ela é ouvida sim por Deus. Mas se aquele problema vai nos trazer um benefício muito maior, ele só será retirado, nós só seremos beneficiados por não estarmos mais passando por aquilo quando tivermos aprendido. Que é como na escola. O aluno que não aprende a lição, refaz o período todo, refaz todas as provas novamente, até que seja promovido. É uma simbologia fácil de se entender. E tendo a compreensão disso, nós conseguimos caminhar um pouco mais, com maior tranquilidade, dentro disso tudo, sem desfalecimentos, como diz Emmanuel. Então, a qualidade da vida que temos nesse momento é única e exclusivamente responsabilidade nossa. Não é responsabilidade de ninguém.
não é do nosso chefe que nos fez passar nervoso, não é dos nossos pais, dos nossos filhos, que supostamente não nos compreendem, não é de ninguém. É nossa responsabilidade, porque ela é fruto do que estamos fazendo hoje e do que fizemos anteriormente. Então, se você reflete e pensa que a sua vida poderia ser melhor, que ela poderia ser mais tranquila, mais amena, mais saudável, com mais momentos felizes, cabe a você se modificar, porque à medida que você se interioriza e modifica o que vai no seu coração, essa mudança se exterioriza para o mundo. E quando você pensa que alguém difícil melhorou de repente, não foi ele, foi você que mudou para ele e o seu olhar para ele também. Porque nós não temos o poder de mudar ninguém, a não ser nós mesmos. E nós mesmos é a única mudança que nos cabe. E através da nossa mudança é que se refletirá toda a mudança no nosso mundo ao redor. Seja circunstâncias e pessoas. Porque não teremos mais a necessidade de atrair essas adversidades se já tivermos superado aquilo que seria necessário que ela está nos trazendo. Então, tendo consciência, assumindo essa responsabilidade, vocês verão que tudo fica muito mais fácil. Deixar de se vitimizar e assumir a nossa postura de protagonista da nossa própria vida faz toda a diferença. Porque quando a gente sabe que não adianta ser como a criança birrenta, cair no chão e espernear, a gente vai ter uma postura que nos leva a resolver essa situação e a vivermos melhor. Então, é essa a reflexão que eu trouxe para vocês a respeito dessa lição de Emmanuel. Eu espero que tenha servido para que possa ter calado fundo no coração de cada um e no meu também, e que possamos juntos, então, a partir desse instante, construirmos um amanhã melhor. Muita paz a todos.